Ortodoxia e o Reino de Satanás, Padre Spyridon Bailey. Este trabalho é uma análise literária em que não viso reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor. Também não é um audiobook ou narração do livro, mas apenas comentários e observações a partir de meu entendimento e compreensão. Posso, inclusive, fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da obra no seu todo. O autor é padre ortodoxo e serve na ROCOR, no Reino Unido, a Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia. É autor de vários livros e sua clareza moral, didática apurada e sintonia com os problemas, perigos e questões modernas o tem feito bastante conhecido e atraído a muitos admiradores de todas as vertentes religiosas. Esta obra, por conseguinte, trata as mudanças globais na cultura, na política, economia, na vida social e também na religião e espiritualidade da sociedade e do mundo em geral. Para o autor, essas mudanças orquestradas e planejadas conduzem para o que há tempo se denomina nova ordem mundial e que desde o Fórum Econômico do Sr. Klaus Schwab vem sendo denominado de Great Reset ou Grande Reinicialização Global. Para o padre Spyridon, para que se concretize todas essas pretensões, as elites financeiras, grandes corporações da indústria e da tecnologia e setores influentes da cultura e do jornalismo unem forças para construir essa nova ordem, sob os moldes que a Bíblia chama de reinado do anticristo. E longe de ser um tema religioso, essa liderança globalista que se personifica sob a nomenclatura globalismo premedita verdadeiras transformações em todas as esferas da vida em sociedade. Portanto, creia você ou não, no endosso espiritualista disso tudo, ainda assim como todos os humanos e viventes deste mundo, você será submetido às agendas que os globalistas prescrevem para nós. E goste você ou não, o script dessa turma passa por ocultismo, satanismo e nova era. E doravante, esse cunho religioso ou meta-espiritualista é a verdadeira alma das mudanças globais. A nova religião global, na verdade, é encarnada por eles como fundamento da onde se opera ou se emana todas as outras vertentes das mudanças política, social e econômica. E Padre Spyridon traz ao assunto o país africano Líbia, para exemplo de como essas forças globais compostas por mídia, elite financeira e cartéis do petróleo, da indústria, da tecnologia e da classe política estão unidos para fazer avançar uma agenda e remover do seu caminho quem lhes aprouver. E foi assim, pela análise do autor, que em 2011 o chefe de Estado da Líbia, Muammar Gaddafi, foi destituído e assassinado por forças da OTAN, mediante intensa guerra de desinformação da mídia ocidental, forjando ao público uma imagem de que Muammar, o presidente, era o grande inimigo do povo e que demovê-lo do governo traria a paz, a prosperidade e o progresso que o sofrido povo africano tanto merecia. Anos depois disso feito, mais de 10 anos, a Líbia é um país miserável, assolado por guerras civis intermináveis, fome, desemprego e superinflação. E o prometido caminho de uberdade que a OTAN e seu cão adestrado, a grande mídia, levou o povo a crer, nada disso se concretizou. Gaddafi era um ditador malvado. Foi um dos jargões, vai dizer o autor, que a ONU, os grandes jornais internacionais e a nata da política ocidental repetiu a exaustão até que convencesse as massas e as inflamasse numa cruzada para destituir o malvado preferido do momento. O que não quer dizer que Muammar Gaddafi era um pobre inocente homem bom. Porém, ressalta Padre Bailey, o quanto disso era mentira, o quanto dessas narrativas veiculadas na imprensa eram apenas guerra de desinformação para plantar o caos e manipular pessoas. E não obstante, Spyridon aborda que, se durante o regime de Gaddafi as coisas estavam ruins, a intervenção da OTAN, dos Estados Unidos e da ONU não fizeram melhorar. E ao olhar o quadro completo, será que um cidadão líbio comum diria que valeu a pena?
terá esse cidadão a percepção de que as forças ocidentais terem metido o nariz onde não era chamado, isso trouxe melhoras aos líbios? É dito então pelo autor que no governo de Gaddafi, a população da Líbia subiu na expectativa de vida e tivera o maior PIB de toda a África. E com o petróleo nacionalizado, haveria melhores taxas também na educação e saúde em comparação à situação anterior a 1967, de quando o coronel Gaddafi assumiu o comando do país. As mulheres tinham liberdade de se vestir como quisessem e estudar nas universidades. As mulheres eram já mais da metade dos estudantes do ensino superior e podiam ter empregos, possuir propriedades e acesso a serviços de saúde, lazer e profissionais que a lei de igualdade de trabalho aprovada por Gaddafi garantia. Vai então ponderar também o autor. O que descreve o cenário de que, desde a deposição do chamado pela ONU e OTAN de ditador sanguinário, ao que parece a Líbia só desceu ladeira abaixo, enquanto aqueles que fomentavam sua saída e sua morte continuam ricos e confortáveis em suas casas aquecidas a gás, com dispensa cheia de alimentos e seus cargos políticos bem assegurados pelo dinheiro dos impostos de sua população na Europa e Ásia. E o fato relevante nisso é que os meios de comunicação deixam de relatar as coisas como são justamente para que a população daquele país, no exemplo citado, a Líbia, não consiga enxergar todas as nuances do que está acontecendo e sua visão parcial sirva então apenas de um elemento propulsor daquilo que pretendem os agentes políticos internacionais que movem as peças daquele jogo. Reparem como todos os lados agem como peças num quebra-cabeça que vai sendo encaixado até que o quadro geral se consolide. Em agosto de 2011, o presidente dos Estados Unidos, à época Barack Obama, confiscou 30 bilhões de dólares do Banco Central da Líbia, que Gaddafi tinha reservado para o estabelecimento de um Banco Central Continental que atuasse prioritariamente nos interesses de alavancar os negócios, comércio e economia em toda a África, para que os países africanos não ficassem mais reféns dos juros e processos econômicos atrelados ao dólar e ao capital estrangeiro. A intenção de Gaddafi no longo prazo era a independência econômica africana. Na outra ponta, a imprensa ocidental criava o discurso de que as minorias oprimidas em vários lugares estavam lutando finalmente por sua liberdade e contra seus tiranos ditadores, e chamou isso de Primavera Árabe. E em outra frente dessa batalha ideológica e de narrativas, o governo de Paris, na época Nicolas Sarkozy, anunciava também na mídia que Gaddafi deveria ser removido do poder pelo povo. Não passou 3 dias e o outro fantoche globalista, dessa vez do Reino Unido, David Cameron, prospectou também que estava estabelecendo uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Isso sem sequer antes ter tentado alguma via diplomática para chegar ao governo de Gaddafi. E concomitante, o New York Times veio a declarar que agentes da CIA já estavam ativos há várias semanas em território líbio e, junto com a inteligência britânica, inflamaram grupos na população para levantarem-se contra o governo e também forneceram aos insurgentes armas para deporem o presidente Gaddafi. E para que toda essa trama passasse aos olhos ocidentais como espontâneas e demandadas pela própria população, órgãos de imprensa como Reuters, BBC informava, ou desinformava, sei lá, que o governo da Líbia era um genocida e estava bombardeando seu próprio povo da Líbia. O que depois foi desmentido pelo próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, de que não houvera evidências de que isso estaria acontecendo, de que Gaddafi estivesse praticando atos de genocídio contra seu povo. Nesse ínterim, as forças da OTAN já estavam operando militarmente na Líbia contra o presidente Gaddafi. Caças aéreos franceses já tinham atacado alvos do governo, alegando estar protegendo o povo líbio do massacre que Gaddafi estaria praticando. E o show da mídia se completou quando a imprensa noticiou efusivamente, e sem apurar os fatos, é claro, a narrativa estratégica, primeiramente dito por Susan Rice, embaixadora americana, de que Gaddafi estaria fornecendo comprimidos de Viagra aos seus soldados para que estuprassem as mulheres pobres e indefesas da população. O próprio chefe do Comitê de Investigação da ONU, Thierry Bassioni, teria posteriormente, em 10 de junho,
dito que tais histórias eram histeria em massa. E dessa ótica, então, dados fatos concretos, tem-se que muito embora Muammar Gaddafi estivesse longe de ser um bom ou inocente homem e líder político, o movimento anti-Gaddafi que se desenrolou na Líbia e no mundo ocidental tratava-se de um enredo narrativo forjado pela ONU, OTAN, pela imprensa internacional e pela elite financeira globalista. O mesmo consórcio maligno, mas isso é um adendo meu e não do autor, que fabricou a narrativa do Covid-19, da vacinação em massa, do Great Reset, da iminente catástrofe climática global e, por que não, do também anti-Putin e anti-Rússia, que já se formatava mesmo antes de Vladimir Putin declarar guerra à Ucrânia. Vede como o modus operandi é o mesmo. Contra o regime de Gaddafi, a ONU e a OTAN alegavam, por via do The Guardian, do The Times, que Gaddafi estaria usando mercenários para matar seu próprio povo na Líbia. Pois na guerra Rússia-Ucrânia em 2022, as agências de mídia internacionais acusam Putin de estar usando mercenários para assassinar e estuprar as mulheres ucranianas e os cidadãos ucranianos. Mas, porém, se atentarmos bem, perceberemos que metade do que se diz ou do que se disse na época de Gaddafi trata-se de mentiras e desinformação. Um jogo de cenas publicitário onde a meta é criar o ódio, o antagonismo à figura do oponente e com isso afastar dele o apoio da população de seu país e depois das pessoas em toda parte e lugar. Feito isso, tendo convencido as massas e a opinião pública em geral, tudo o que se fizer contra aquele que foi eleito o inimigo dos globalistas terá aprovação popular e ninguém achará nenhuma medida que, no caso, a ONU ou a OTAN via a tomar seja exagerada ou descabida. Por exemplo, e aqui também sou eu e não o autor fazendo uma ilação para com eventos internacionais atuais, nesse caso, ninguém acha autoritário e imoral a OTAN determinar bloqueio ou apreensão de bens particulares como casas, carros ou aviões particulares e também de contas bancárias de cidadãos russos comuns e que não têm relação alguma com a guerra ou as ações do governo Putin. Assim como empresas estrangeiras, algumas em territórios também estrangeiros à Rússia, como no Reino Unido e Estados Unidos, demitirem funcionários de origem russa, como retaliação ao que Putin estaria a fazer contra os cidadãos ucranianos. Ambos, nesse caso, tanto os russos quanto os ucranianos, seriam inocentes quanto ao que seus respectivos governos estariam a fazer. Mas quem liga para verdade e para veracidade ou justiça se as atrocidades de abusos ou mentiras forem cometidas contra aquela parte que a OTAN, ou a voz majoritária da mídia, decretou e convenceu a todos de que são os inimigos. Se o mal ou o demônio está do lado de lá, então tudo que se fizer contra ele é válido. E, com essa narrativa bem consolidada nas mentes e corações das pessoas no Ocidente, Gaddafi, Putin, os cidadãos russos ou quem quer que a OTAN e seu grupo globalista decidir que é o vilão da vez, este será punido pelo que fez e pelo que não fez. Mas quanto à Líbia e o antigo regime de Gaddafi, apesar da OTAN ter declarado que sua ação militar tivera sido bem sucedida naquele país, basta a cada um olhar para o que era e como estavam os líbios antes e como está o país hoje, sendo palco de brigas e disputas de grupos jihadistas e do Estado Islâmico, fome, desemprego e morte e violência, e daí compararmos o antes e o depois e concluir se realmente a ONU, a OTAN e os Estados Unidos melhoraram ou pioraram as coisas por lá. Quanto buscamos ver as coisas sem a lente e filtro dessas organizações globalistas e da grande imprensa, enxergamos muito mais do que a narrativa oficial nos conta. Posto isso, Padre Spyridon remete à criação da ONU em abril de 1945, em que, por via das consequências, teria sido a pedra angular que deu conformatura aos propósitos e projetos globalistas que, naquele contexto, chamaram de Nova Ordem Mundial, e que pareceu bem a todos porquanto cobria-se com a narrativa da mídia de que a velha ordem era o antigo regime hitlerista, ou nazista, ou fascista, que a partir da vitória dos aliados estava essa dita velha ordem extinguida, ao passo que através agora
do capitalismo, do mercado aberto, do liberalismo econômico e da postulação, desde 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo dali para frente estaria sendo conduzido sob o cetro dessa nova ordem mundial. E tal métrica de valores geraria no mundo todo uma nova consciência coletiva e global. Mas o que chama a atenção, autor, é para o fato de que essa nova ordem, ou nova consciência, era acima das pretensões políticas e econômicas ou sociais, até um programa ideológico alicerçado sob éticas e filosofias meta-religiosas. Dadas a alcunha à época de Nova Era, teosofia ou algo equivalente. E quem dirime isso em detalhes e de modo magistral é o autor, o Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, na obra-prima Poder Global e Religião Universal, que deixo entusiasmada a recomendação. Nessa obra ele denuncia esse projeto de poder global da ONU e identifica duas direções em que o programa de contrafação ideológica dessa organização atua: o paradigma ético e o paradigma religioso. No escopo ético, ela se apossa de narrativas nas pautas de minorias sociais, direitos humanos, democracia, combate à discriminação e intolerância e os controversos cuidados à saúde. Já no que tange ao paradigma religioso, de acordo com Sanaúja, o foco de ação está em promover o ambientalismo, o sincretismo religioso, o panteísmo e uma cultura anticristã, tudo configurado sob a narrativa do amor universal, que englobaria os pressupostos admitidos pela chamada religião ou movimento Nova Era, e que no momento atual se diz Movimento das Religiões Unidas, da qual inclusive o autor Le Pen escreveu contundente obra, que também eu recomendo, A Falsa Aurora. Doravante, o que fica explicitado, e é exato o que Spyridon ressalta nessa parte a tratar sobre a ONU, é que essa organização internacional mente quando se apresenta como uma mera instituição secular. Na realidade, dirá o autor, as Nações Unidas compreendem um escopo de propósitos e objetivos que perspassam princípios religiosos. E isso é o que se evidencia quando que, nos seus postulados, recomendações ou anúncios públicos, a ONU diz trabalhar pela paz mundial, fraternidade universal e por uma nova ordem social, pois que quando expõe seus protocolos de métodos para alcançar tais objetivos, vemos então que suas doutrinas orientadoras são de fato esotéricas e espiritualistas, sendo ela guiada por propostas do humanismo iluminista que sustenta a tese de que a humanidade pode ser iluminada a partir e somente dos pressupostos de sua própria razão, qual foi o modelo de sociedade pretendido pelo iluminismo europeu do século XVIII. E aqui eu destaco as importantes reflexões que Eugenia Rotila e Lucetta Scarafia fazem em sua brilhante obra Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, na qual elas também apontam esse caráter messiânico que as Nações Unidas arrogou para si desde que promulgou em dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, opondo-se aos valores católicos e reivindicando para si a autoridade moral em nível mundial, de prescrever para o mundo o conjunto de regras, princípios e comportamentos sociais que a própria ONU viria de então julgar como apropriadas e formadoras de uma salvadora nova ordem global. As autoras ressaltam como, após a Guerra Fria, a ONU cuidou de assinalar os direitos humanos como centro das discussões políticas mundiais, convertendo então essa pauta em tema de ativismo ideológico pelo qual passaria a controlar o cenário da opinião pública. E daí passou-se que a única forma de evitar as guerras, conter o caos e fazer prosperar o mundo num caminho de felicidade, seria todas as nações passarem a ouvir e seguirem o que a ONU e suas organizações codependentes, Unicef, OMS, OTAN, OMC, dissessem e prescrevessem para o mundo. E além disso, de pretender uma nova ordem pautada por valores e leis puramente humanos, a ONU também
promoveu uma nova ordem religiosa, sendo esta uma aglutinação das ideias e premissas de diversas correntes religiosas, mas tendo como eixo principal o panteísmo, o gnosticismo e a religião da natureza nos moldes que sempre foi a nova era, embora a terminologia nova era tende a ser adaptada, remodelada ou outra coisa que sirva aos interesses da agenda global. Quem também faz aclaramento sobre a conformatura dessa nova religião para com a política e como ambas se associam é o brilhante autor Nelson Lima na obra A Religião Civil do Estado Moderno, onde destaca que a resultante dessa associação entre a política e a religião e a dessacralização daquilo que se deveria ter valor sacro e a sacralidade daquilo que não é transcendente, isto é, daquilo que é secular e transitório. E seus valores e sentidos que a religião espiritual e tradicional como o cristianismo inspira e representa, a fé popular é conduzida então a adorar e venerar as coisas seculares e transitórias como a adoração ao próprio homem, ao indivíduo humano, em lugar de Deus. Aqui no estrito sentido do que o saudoso e célebre professor Orlando Fedeli postulou em sua obra-prima Antropoteísmo, a religião do homem. E também a adorar a natureza, as coisas criadas como os animais, florestas. Nesse caso, o naturalismo ou ambientalismo é o destaque. E esse, na verdade, é o motor que move a engrenagem ideológica na atual modernidade. E que vão sendo promovidos pelos principais movimentos religiosos no mundo e aglutinando em torno de si diversas lideranças religiosas, em função de promover e validar essa fé, adoração e crença na natureza, ou na mãe Gaia. E nesse escopo de considerações faço eu uma ilustração apontando o que ocorreu no mês de abril de 2022, por ocasião da celebração da Páscoa, que mostra claramente como o ambientalismo vem sendo o ponto de contato das agendas religiosa, política, econômica e social nessa nova ordem global que está sendo construída. Vede então que o Papa Francisco visitou em abril de 2022 a ilha de Malta e, não obstante, rejeitou a presença da cruz no local, preferindo estar ele cercado por um monumento simbólico feito de garrafas PET, mostrando ao mundo a importância da preservação ambiental. Ora, o que sucede de um líder religioso que diz representar uma fé e religião com milhares de seguidores, em que a cruz é o artefato simbólico da crença na morte e ressurreição de Jesus? E na Páscoa justamente se celebra isso, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que leva esse líder a negar esse simbolismo de fé e a adotar o símbolo do ambientalismo. A única resposta plausível é de que a mente desses líderes estão formatadas para apoiar, implementar e incentivar a nova ordem secular, que adorará o ser humano e a natureza. Vede que não bastasse essa corrupção espiritual mostrada por Francisco, ele ainda se negou a pregar sobre Cristo, sua morte e ressurreição, optando por falar sobre a ecologia e a importância da mãe natureza, das florestas, blá blá blá. Como o próprio Lehmann conceituou, essas ações subscrevem uma hierarquia de valores morais que transfere para o Estado ou para a natureza ou para os órgãos internacionais como a ONU, a autoridade espiritual, que deveria ser exclusiva da religião. E, por fim, como concebe o padre Spyridon, a ONU se arroga humanista e apoia-se na doutrina iluminista de o homem organizar o mundo para satisfazer suas vontades ou necessidades, mas, porém, esquecendo-se de valores verdadeiramente espirituais para aderir e exaltar ideais humanitários, esotéricos e místicos, além de politicamente ditatoriais. E para esse prisma é que apontam as principais lideranças religiosas, políticas e governamentais atuais, ou seja, cada governo de nação, ONGs, megacorporações e dirigentes religiosos de nível global tenderá daqui para mais a apoiar, divulgar abertamente essa agenda e essa pauta globalista demarcada pela ONU em sua face pública. No aspecto religioso, por exemplo, já em 1963, o Papa João XXIII, em encíclica promulgada que deveria existir uma comunidade global livre de crenças cristãs, é na mesma direção que o Papa Francisco também vai, apelando inúmeras vezes por uma visão humanista em que, nas suas palavras, a paz do mundo dependeria da ONU.
Como líder cristão, ele deveria crer e pregar que a paz, a ordem e o bem e a justiça dependem de Cristo, da redenção e sujeição da humanidade a Jesus Cristo e não à ONU. E muito longe de promulgar políticas de orientação econômicas e sociais para a sociedade, essa organização mundial, chamada de Nações Unidas, encadeia uma série de crenças e filosofias esotéricas e místicas, cuja base está na teosofia de Blavatsky e Alice Bailey, cuja raiz é maçônica e satanista. A própria Bailey foi uma das fundadoras do movimento Nova Era e de uma organização antes chamada de Lucifer Trust, que, não obstante, era localizada onde hoje é a sede da ONU. E desta, a ONU absorveu ideias religiosas místicas, como o conceito de evolução da mente humana e o princípio de que o cristianismo era o principal fator de separação e discórdia entre os seres humanos. Daí, para a humanidade encontrar a paz social, é necessária uma extinção da fé cristã, coisa que as Nações Unidas buscam fazer a todo custo desde sempre. E como amostra do vínculo que fora estabelecido entre a sociedade teosófica e os pensamentos místicos filosóficos de Alice Bailey e a ONU, claro, pelas vias políticas, observe que Bailey cunhou diversas diretrizes sociopolíticas que vieram a ser acatadas como políticas públicas de governo, conforme diretrizes da própria ONU. Nos Estados Unidos, por exemplo, como relata o autor, a oração foi demovida das escolas e também do Reino Unido posteriormente sob a alegação de que se estava libertando as crianças da escravidão da cultura cristã. O segundo ponto, vai enfocar o autor, foi quebrar o vínculo entre pais e filhos. Isso foi posto no crescente incentivo ao divórcio, à gravidez precoce, ao aborto e a todo tipo de tratativa que desequilibre o padrão financeiro, o laço conjugal ou a estrutura emocional e afetiva das famílias, a fim de que homem e mulher, os pais e filhos, tenham rompido o elo de contato, de respeito, de hierarquia e de unidade familiar. Para Alice Bailey, as formas tradicionais de família eram opressivas e tinham de ser, portanto, desfeitas para que as pessoas encontrassem a felicidade e bem-estar. E concomitante a isso, se promoveu, conforme era a crença de Alice Bailey, a homossexualidade desde a infância e adolescência. Sob os rigores elásticos da doutrina da nova era, a homossexualidade foi sendo ensinada desde dentro das escolas para um público cada vez mais jovem. A tática era convencer de que esse modo de vida alternativo era a conduta natural dos seres humanos antes de o cristianismo vir a contaminar a humanidade com seus ensinamentos sobre castidade, fidelidade conjugal, monogamia e heteronormalidade. Para ela, a moralidade cristã era opressiva. E como se vê, então, se teve muito sucesso na intencionalidade de corromper a sociedade e mudar seus padrões. Uma iniciativa que contou desde então com efusivos esforços dos setores político, educacional e midiático. Aproveito então esse ensejo para notificar que essa temática e estratégias de implementar a agenda gay dentro e fora das escolas e na cultura em geral, a fim de normalizar a conduta homoafetiva, é amplamente discutida e apresentada pelos autores Marshall Kirk e Hunter Madsen, ambos ativistas da causa LGBT e homossexuais assumidos. Depois do Bailey, como a América vai superar o medo e o ódio aos homossexuais nos anos 90. Esse livro foi escrito na década de 1980 e amplamente difundido, até se tornando uma espécie de bíblia para os grupos ativistas dessa agenda. E trata de técnicas de como, através da mídia de Hollywood e da cultura e educação, o pensamento das massas poderiam ser manipulados a favor do movimento LGBT. O livro disserta sobre as táticas de publicidade, as campanhas de ativismo e a cooptação de aliados políticos do lobby financeiro e da indústria cinematográfica, o que, ao ver, foram muito bem sucedidos. Não obstante, para fazer um contraponto a essa questão, indico a leitura da obra de Jack Donovan, Androfilia, rejeitando a identidade gay, recuperando a masculinidade. Ele, que é também um homossexual assumido, rejeita tudo que tem a ver com essa agenda ativista LGBT e até abomina todos os estereótipos homossexuais difundidos pela mídia, programas de TV, filmes e culturas. Donovan, que se diz andrófilo e não gay, combate filosoficamente esse estigma de que o homem ou mulher que sexualmente prefere relacionar-se com indivíduos do mesmo sexo
tende por isso ser o homem efeminado ou a mulher masculinizada. Essa cultura andro, como ele chama, deve se sobrepor à cultura gay, normalizada socialmente, mas que, porém, é ultrajante e degradante para a imagem dos próprios gays ou andrófilos, como ele prefere chamar. Mas seja como for, através da ONU, as pretensões de Alice Bailey foram postas em prática, ou estão em pleno curso no Ocidente. E como deixa claro também o autor Davidson Belém Lopes na obra A ONU entre o Passado e o Futuro, a criação da ONU e a forma como ela foi conduzida tivera a presunção de exercer o poder e autoridade total a nível mundial, incluindo nos âmbitos econômicos, políticos, sociais e militar. E por querer achar que a ONU e suas agências reguladoras também não aspiram ao controle e determinação religiosa do mundo. A Luce Trust, inclusive, que até 1922 se chamava Lucifer Trust, fundada por Alice Bailey, tem status consultivo nas Nações Unidas, o que corresponde dizer que se apresenta nas sessões semanais da ONU, ofertando ideias e propostas nos mais variados âmbitos e setores. Robert Miller, por exemplo, ex-secretário-geral adjunto da ONU para assuntos educacionais, chegou a declarar de própria voz que a Unesco havia recebido e difundido em diversas escolas ao redor do mundo orientações e pautas de ensino da própria Alice Bailey. E se alguém quiser saber do que trata esses conteúdos educacionais ditados por ela, basta que tenha em mente que a Escola Teosófica de Blavatsky e Bailey alega contatar guias e instrutores espirituais, quais lhes passavam ensinamentos a serem transmitidos para o mundo. Logo se deduz que tais ensinos dos mestres ascensionados, ou cósmicos, como a teosofia chama, estivessem sendo diluídos em forma de pedagogia educacional e inseridas nos currículos escolares em toda parte. É difícil conceber que isso seja possível, ou tenha ocorrido dessa forma. Eu não sei você, mas eu é que não duvido que tenha sido exatamente assim. O mesmo para as questões políticas, econômicas ou religiosas a nível global. Para se ter ideia, diversas instituições apoiadas ou criadas diretamente por membros da Luce Trust têm status opinativo de consultoria ou são ONGs vinculadas à ONU, como a WWF, a World Goodwill, o Centro Tate Heart e várias outras, e das quais muitas delas já admitiram como sua missão estar trabalhando para a evolução espiritual da humanidade. E acho que todos já sabemos que tipo de espiritualidade e de evolução se trata. Na ONU, só para você entender, tem uma sala de meditação que é mantida pela Luce Trust, onde se tem uma pedra preta de 1,5 metro de altura, em diante da qual ocultistas creem fazer liberar certas energias cujos alguns dos secretários-geral da ONU disseram ser o símbolo do Deus de todos, de onde se conclui que tudo pelo que a ONU trabalha possui uma natureza espiritual. Na parede da sala de meditação, para aqueles que ainda relutam em crer na inclinação mística e satânica da ONU, há um mural coberto de formas e símbolos esotéricos, e 27 triângulos e o olho que tudo vê, e no centro uma fênix despindo-se da pele como uma serpente. E é essa organização que se arroga da autoridade de guiar a humanidade a um novo recomeço, a uma nova realidade, ou a um novo normal, como foi moda dizer, durante a pandemia de SARS-CoV-2 entre 2019 e 2021. Mas se surpreende o leitor que essas informações não sejam abertamente divulgadas nos meios de comunicação. A mídia e a imprensa hegemônica faz parte do conluio que trama essa nova ordem totalitária globalista. E seu papel é tanto acobertar a verdade, quanto difundir a desinformação e moldar a opinião pública, fazendo com que as massas tenham como amigos ou inimigos quem quer que a elite globalista assim o deseje. Mas o show de horror não estaria completo senão se falasse da maçonaria. E esse tema Spyro do Baile dedica o capítulo 5 e vai discorrer que desde os primórdios de 1600 há relatos de ritos de iniciação dessa confraria esotérica. Ela mesma se diz herdeira do ocultismo e sabedoria mística do Antigo Egito. Logo, essa instituição está desde sempre imersa em mistérios, rituais e invocações de magia.
Mas fato é que o que há de ainda mais relevante em relação à maçonaria é sua extensão política, sua penetração em os mais diversos setores da sociedade, influenciando decisões de governo e coisas do tipo. Em 1814, nos conta o autor, existiam cerca de 640 lojas maçônicas e em 1900 já passavam de 3.000 lojas. E a questão aqui é que nenhuma organização chega a uma expansão dessa sem contar com apoios e conchavos políticos e muita trama nos bastidores. E isso se confirma em que o quadro de notáveis que integram a confraria maçônica conta com nomes como Benjamin Franklin, George Washington, Rei George VI, Winston Churchill e diversos outros. No Brasil, os principais nomes da política desde a proclamação da República foram maçons determinados, conforme relata o também maçom grau 33 e historiador José Castellani nas obras A Maçonaria e o Movimento Republicano Brasileiro e no livro A Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, os quais deixo a indicação para a consulta dos leitores. Mas o grande triunfo da maçonaria, bem diga, foi o convencimento que conseguiu produzir nas mentes incautas de que são apenas uma sociedade de homens esclarecidos dedicados a obras de caridade. Mas o curioso é que ninguém precisa se cercar de senhas secretas, palavras passe, rituais místicos em torno de imagens e símbolos religiosos egípcios e babilônicos e construir 33 graus de hierarquia. Tudo para apenas fazerem ações filantrópicas de doação de alimentos e remédios a hospitais. Ninguém precisa desse nível de mistério e apelo espiritual para empreender obras de caridade. Seria ingenuidade demais acreditar que a maçonaria é apenas uma instituição de caridade. Essa instituição, na verdade, não somente tem a alma e corpo religioso, como também é satânica e anticristã. E é quando escalona os graus superiores, descreve Spyridon Belli, é que seus adeptos tomam conhecimento das suas práticas místicas de invocação religiosa. Suas práticas esotéricas resgatam os antigos cultos druidas, celtas e também egípcios. O próprio Albert Pike, ilustre líder maçom, escreveu na obra que guia e orienta os maçons ao redor do mundo, Moral e Dogmas, que a maçonaria é idêntica aos mistérios antigos. Além de ensinar que Lúcifer é a verdadeira luz e o que o maçom deve buscar essa luz. E esse portador da luz é na maçonaria admitido também na figura de um bode, o bode de Mendes, adorado desde os primórdios das civilizações antigas e personagem estabelecido na bruxaria, Wicca, na magia negra e nas várias modalidades de feitiçaria. E para mais esclarecimentos, deixo então a indicação das obras Maçonaria por Trás da Fachada de Luz, de William e Sharon Strobelin, As Eras Mais Primitivas da Terra, de Pember, As Escrituras Satânicas do sumo sacerdote satânico Peter H. Gilmore e A Conjuração Cristã, de Monsenhor Henri de Lassos. E para concluir, tem-se o fato notório de que Baphomet, Typhon, os deuses e rituais cultuados nos altos graus maçônicos, são exaltados e apreciados também nos círculos místicos da teosofia, nos moldes de Alice Bailey. E tudo isso, por fim, vai se ramificando e se entrelaçando numa rede que conta políticos, governos, misticismo, maçonaria, banqueiros e homens da indústria petrolífera e da tecnologia. O Duque de Kent, nos lembra o padre Spyridon, era grão-mestre da Loja Maçônica Unida da Inglaterra e organizou a conferência do Clube Bilderberg em 1998 na Escócia. E depois organizou também vários encontros de líderes de cartéis petrolíferos e bancários. E esses laços de influência maçônica se estendem assustadoramente quando de que até o Conselho do Exército Britânico é composto por maçons. E houve períodos onde todos os 13 membros, o secretário de Estado da Defesa, o ministro de Estado, o chefe de Estado-Maior, o comandante-chefe e o ajudante-geral, dentre outros, eram todos irmãos maçons. E você acha que é só, pergunto eu, documentos tornados públicos relacionados ao trágico assassinato em 1996 de 16 crianças e seu professor em Dublin School, no Reino Unido, evidenciaram que não apenas o crime tinha a ver com rituais místicos de abuso infantil, mas também estava relacionado aos maçons, e inclusive ao secretário de Estado da Escócia e o então chefe da OTAN. E por aí vai. O assunto, casos e exemplos são vastos, e ocuparia livros inteiros se fosse discorrer sobre eles.
Basta o leitor, então, ter em mente que, como escreve o autor, o padre Spyridon, a maçonaria, a teosofia, a mística nova era e todo esse aparato de crenças atua desde sempre na política, na cultura e na vida social em geral. E todos os governos ocidentais e tudo que vem a decidir a ONU, a OTAN e toda outra organização globalista no Ocidente se orienta e se instrui a partir do que é deslindado nos encontros e reuniões místicas que participam os líderes dessas organizações. E não por menos, essa é a posição oficial da Igreja, em que nenhum de seus membros pode participar da maçonaria, em nenhum grau ou estágio desta. Em junho de 1930, no mosteiro no Monte Athos, uma comissão de todas as igrejas ortodoxas definiu que a maçonaria não é simplesmente uma união filantrópica ou filosófica, mas um sistema místico, religioso e anticristão. A ortodoxia, portanto, condena enfaticamente a maçonaria, e qualquer que se diga cristão autêntico não deve ter nenhum vínculo com essa instituição, nem com suas práticas diabólicas. Dado isso, percebe-se que o caminho adotado pelas instituições ocidentais, que controlam a política, a economia, a cultura, todo outro ramo da vida social, está associado às crenças e práticas ocultistas que tanto a maçonaria quanto a teosofia representam. E como revela Spyridon Bailey, nesta obra, a ONU e seus braços administrativos é o denominador comum, que visa e atua para reunir o mundo todo, os sistemas heterogêneos de governos, a uma única e centralizada nova ordem global. E o estabelecimento disso é o que a ortodoxia chama de reino de Satanás, que, por sua vez, é experienciado de diferentes formas e maneiras em cada nação, povo e lugar, mas que a seu tempo unirá as peças do jogo num único e mesmo quadro e imagem geral, de que tudo estava a consolidar e preparar um sistema totalitário denominado de governo do Anticristo, que, a bem do que está descrito neste livro, o autor Alexandre Cosse intitula de As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, em sua obra desse mesmo nome. No mais, basta aclarar que os graus de poder que sobejam tudo o que diz respeito a essa nova ordem em construção se fundamenta em premissas e fontes diabólicas e espirituais, e não apenas a eventos geopolíticos ou de natureza econômica ou social. A nova ordem mundial, o novo normal, a grande reinicialização, ou como quer que o queira chamar, é um programa que se fundamenta em elementos místicos e satânicos, e que, portanto, para sobreviver a essa conjunção de forças malignas, teremos de ter o espírito revestido da armadura de Deus. E a fé como bastião sustentando nossa batalha, seja no âmbito espiritual ou qualquer outro que sejamos convocados a lutar. E assim, encerra a análise da obra Ortodoxia e o Reino de Satanás, do padre Spyridon Bailey.